Olá, Pai do Senhor Jesus, sobre a sua vida. Meu nome é Vanessa França, sou pastora, trabalho na área de libertação e cura interior, sou terapeuta emocional, trabalho com mulheres, né, com restauração feminina, restauração pessoal. E hoje eu quero falar de um assunto que que causa muita polêmica, mas a Bíblia é muito clara, né? Infelizmente, hoje em dia há muitos, até mesmo líderes e pastores, utilizando da Bíblia conforme as suas vontades, né? Para encobrir o pecado, para encobrir o erro. E esse é um assunto que causa muito polêmica até no nosso grupo. Nós temos um grupo no WhatsApp de apoio espiritual e emocional para mulheres, e a grande maioria dessas mulheres estão passando por desertos familiares, né? Estão passando, algumas, né, já passaram. E um assunto que sempre é de grande polêmica tem a ver com o divórcio. Lá em Malaquias, nós vamos ver que Deus deixa claro que ele odeia o divórcio, né? Deus odeia o divórcio. Isso já deveria ser bem suficiente para as pessoas compreenderem que é algo que Deus odeia, é algo que Deus odeia. Então eu vou executar, eu vou fazer, eu vou influenciar, eu vou impulsionar as pessoas a fazer. Não, né? Não foi o plano do Senhor. O plano do Senhor foi perfeito, que a aliança é única. A aliança é única. O que é a aliança? Gênesis 2. Deixar pai e mãe, se unir com, né, o seu cônjuge, assim os dois tornarão um, né, através de coabitarem, né, através da relação sexual. E só que algumas pessoas falam, mas aí tem que haver o casamento no civil, tem que haver o casamento no religioso, mas o casamento no civil, ele não existiu sempre, né? Desses dias, para quê? Para que a lei organizasse o que tem a ver com os bens, o que tem a ver com os filhos. Mas Gênesis 2 vai dizer o que é uma aliança. Deixar pai e mãe, então quer dizer, não pode ter acontecido outro casamento ou outro né, ajuntamento que tenha cumprido os princípios de Gênesis 2, que é deixar pai e mãe, coabitar, né? Deixar pai e mãe não pode ser na rebeldia, não pode quebrar um princípio. Então, se uma moça foge de casa, tem um namorado que os pais não aceitam. A moça resolve sair de casa e fugir, né? Escondido dos pais. Foge. Eu conheço casos e já lidei com casos que a moça fugiu para outra cidade com o rapaz que ela gostava e lá nessa outra cidade casou com ele e nunca deu notícia para os pais. Deus formou aliança? Não formou aliança. Né? E a maneira de nós sabermos que Deus formou aliança? Por quê? Foi na rebeldia, os pais nem sabiam, ela fugiu de casa, ela estava fugida. Quebrou um princípio, né? Não estou dizendo que mas minha sogra não gostava de mim, meu sogro não gostava de mim. Mas eles estavam ali presentes, vendo tudo que estava acontecendo. Vocês não precisaram fugir para casar. Então, deixar pai e mãe e ter relação sexual. O que faz o enlace, né, das almas e faz com que os dois se tornem um? É o ato sexual. Então, olha, eu casei, mas tinha uma dificuldade, fiquei casada e não tive relação sexual. Parece impossível isso acontecer. Mas depois que eu me tornei terapeuta, que eu vi que isso acontece com mais frequência do que nós podemos imaginar. Eu já lidei com casos de mulheres que eram casadas 9 anos, não tiveram relação sexual, 6 anos não tiveram relação sexual, e por diversas questões de traumas e tudo. Então, não houve relação sexual. Formou aliança? Impossível. Impossível formar aliança. Então, deixar, né? Deixar os pais, não estar na casa dos pais, eles se juntarem. Mas aí eu moro na casa dos meus pais. Casei, mas moramos na casa dos meus pais. Mas vocês moram, não dependem deles para tudo, né? Só moram com eles, mas deixaram aquele vínculo de pai e filho para passar a pertencer ao cônjuge.
deixar pai e mãe, ter relação sexual, né? Coabitar para dois formarem um. Isso é aliança. Isso é uma aliança. E a aliança é para sempre. Aí lá, apóstolo Paulo vai dizer que é até a morte, que a mulher está ligada ao marido até a morte. Quer queiramos ou não. Ah, então não pode... Houve adultério. Pode divorciar? Não, não pode. Ah, ele me agride, ele me bate. E aí, o que eu faço? Aparte-se. Aí é apartar, porque tem a ver com crime, né? E descumprir princípios de Deus, porque tem a mesma palavra de Malaquias que fala que Deus odeia o divórcio, vai dizer que ele odeia o homem violento. Então, há casos pontuais que precisam ser analisados de maneiras pontuais, precisas, sobre aquela situação. Agora não é, não estamos nos dando bem, não temos mais compatibilidade, não temos afinidade, estamos discutindo muito, se consertem. Porque a palavra também diz que se separarem, vivam só ou se reconciliem. Ok? Tô falando algo que não esteja na palavra. Mas aí os discípulos foram perguntar para Jesus por que Moisés ele liberou o casamento. Sim, aí Jesus deixa claro, Moisés. Mas no início não é assim. Não é o que Deus criou. Moisés que fez. Por quê? Por conta do endurecimento do coração do homem. Lá na lei. Aí na nova aliança, aí o Senhor vai dizer assim, que nós temos que perdoar. Não é verdade? Perdão. Porque o que causava o endurecimento do coração do homem? A falta de liberação de perdão. Mas aí vem Jesus e fala, é perdoar. O mistério todo de viver com Jesus tem a ver com perdão. Liberar perdão, pedir perdão. Tem a ver com perdão. Então, não existe segunda aliança. Não existe segunda aliança. A não ser que o primeiro cônjuge tenha já morrido. Está na viuvez. Aí sim. Mas por que não deu certo? Por que houve adultério? Por conta disso, por conta daquilo. E assim, geralmente, quem sai, quem abandona a família, ou quem decide viver com a pessoa, quem adultera, quem trai, quem fere a aliança, porque a aliança é primeiro com Deus. Então, se adulterou, se teve relação com outra mulher que não é a sua esposa, mas já assinei o divórcio. É só um papel. O casamento lá no CV é só um papel. Somente. O que vale é o cumprimento de Gênesis 2. Isso é uma aliança. Mas já assinei o divórcio. Se assinar um documento, deixar claro que aquele homem, aquela mulher já não te pertence, aquele homem já não te pertence, Deus não estaria restaurando tantos casamentos e Deus não estaria restaurando tantos relacionamentos. Pessoas que moravam juntas, mas nem tinham casado no civil. Mas estavam em pecado? Estavam sim. É necessário cumprir também as leis dessa terra. Entende? Então é necessário, né, ter o casamento sim no civil, cumprir Gênesis 2, casar no civil, ter a bênção, né, sacerdotal, a bênção dos líderes espirituais. É necessário. Mas você ir lá e assinar um divórcio não vai te autorizar. Também quando Jesus vai falar lá em Mateus 19 sobre as práticas, né, ilícitas que as pessoas levam para o adultério, eu não quero entrar em alguns detalhes aqui, senão vai se tornar muito teológico. Eu quero fazer um vídeo bem simples que todos compreendam. Ele vai falar assim, olha, de separar. Não vai estar falando de novo casamento. Porém, se nós formos no original da Bíblia, nós vamos ver que aquilo ali se tratava do tempo do noivado, né? Era o tempo que já estavam casados, porque antes noivado era coisa séria, era um compromisso entre as famílias. Mas eu não quero ir por aí, quero falar de uma maneira bem, bem simples e clara, né, para todos. Então, um segundo casamento é se
primeiro cônjuge tiver morrido. E aí, eu vou me separar porque aconteceu isso e aquilo, eu vou me separar e não quero, eu vou fazer o que Deus odeia, eu vou me divorciar assim. Se divorcie, mas fique sozinho. Porque a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Os adultos. Mas quando no meu primeiro casamento eu não era cristã, eu não tinha entendimento, eu estava no tempo da ignorância. Muitos usam isso também, né, para falar. Então vamos lá. Se você passa numa estrada, que a estrada, o máximo de velocidade para passar naquela estrada é de 100. E você não viu a placa, você não conhece a estrada, você nunca tinha passado por ali. Aí você passa de 120. Só que tem radar e tem câmera. E vai chegar a cobrança. Vai chegar as consequências. Porque você não sabia que aquela estrada era de 100. O limite era 100. Porque você nunca tinha passado por aquela estrada. Porque você não tinha visto a placa. Vai deixar de chegar a multa? Então, você estando ou não, as consequências virão. Palavra é palavra. É a palavra de Deus. E o mundo espiritual é muito sério. O mundo espiritual é regido por regras, por normas. Foi quebrada uma regra, então vai ter que passar pela consequência. Então, eu glorifico a Deus, porque hoje há muitas pessoas se levantando para lutar por famílias. Muitos canais se levantando para lutar pela família, pela aliança. Eu nem gosto de falar primeira aliança, porque não existe segunda aliança. Por lutar pela aliança, né? A aliança que foi firmada por Deus, porque também há muitos líderes religiosos que têm feito com que as pessoas caem no adultério. E são muitas pessoas, muitos casais que chegam nas igrejas hoje e não são casados, e aí os pastores falam assim, olha, mas tem que casar para fechar as brechas. Que brecha? Muitos estão oficializando o adultério, e essa é a verdade. Quantos casais chegam na igreja que os pastores não procuram saber de onde veio? Já foi casado? Ficou a esposa para trás? Ficou filho para trás? Como que é? Como que vocês se conheceram? E não casa. Estão só morando junto, então vamos casar. Oficializando adultério, oficializando adultério, oficializando adultério. Vão pagar pelas consequências as pessoas que estão aí entrando em segundos, terceiros e quartos casamentos? Vão. Mas esses líderes religiosos que têm apoiado o adultério, que têm recebido as mulheres estranhas, porque a Bíblia não chama de amante, a Bíblia chama de mulher estranha, né? Nós vamos ver isso lá em Provérbios 5. Que tem apoiado as mulheres estranhas, tem recebido as mulheres estranhas, pegam ali aquele casal, né? É de Deus, Deus formou um novo casal, destruiu uma família inteira para formar um novo casal. Hipócritas, não podem falar de aliança, porque senão vão perder membros. Não podem falar de aliança, porque senão vão perder dizimistas. Não podem falar de aliança, porque vão perder ofertantes. Só que as almas estão indo para o inferno e você vai ser cobrado disso. As almas estão indo para o inferno e você será cobrada disso. Isso é fato. A aliança é uma. Repito, há casos pontuais, sim, que precisam ser analisados de uma maneira diferente, porque às vezes a agressão física, a ameaça, né, de morte, alguns atentados de morte, esses são casos que têm que ser analisados de maneira diferente. Tanto que eu, como terapeuta e pastora, eu já auxiliei a pacientes minhas falando assim, olha, você precisa se afastar. Você precisa se afastar, mas eu quero lutar pelo meu casamento. Mas é o momento de você quer lutar, eu respeito, mas é o momento de você lutar de longe, não de perto, porque você está correndo risco de vida. Então nós precisamos muito ter o Espírito Santo e a palavra de Deus enraizada em nós, para nós sabermos o que fazer e como fazer. Mas eu creio também que está chegando um tempo que Deus vai deixar muito mais claro isso. E vai tirar, né, vai descortinar a verdade em relação a isso. Eu vejo pessoas tão preocupadas em mulheres ter título de pastora ou não. Nunca quis título de pastora, nunca. Os meus pastores sabem quanto que eu fugia disso, até o Senhor me pegar na madrugada e falar comigo em relação a isso. Agora me mostra na Bíblia onde está escrito assim, olha, se você tiver título de pastora, você não herdará o reino de Deus.
Mas essas mesmas pessoas que defendem que não pode haver título de pastor e estão em segundo, terceiro, quarto casamento. E defende a quebra da aliança. Isso é muito sério. E o dia está próximo que nós vamos ter que pagar pelos nossos erros. Então, se você é um líder e vai ouvir esse vídeo, se retrate. Peça perdão àquela mulher que você deixou chorando lá atrás, que você deixou sofrendo lá atrás. Peça perdão para aqueles filhos que você deixou sofrendo lá atrás e apoiou um adultério, e apoiou uma nova mulher na vida daquele homem e até fez o casamento deles. Se retrate, porque Deus, ele vai começar. Esse vídeo tá aqui, ó, gravado. Deus, ele vai começar a apertar com esses líderes. E Deus já tem me revelado líderes que ele tem constrangido para pedir perdão e que Deus tem colocado até mesmo enfermidades para ir lá e se retratar, porque foram líderes que aceitaram falando no linguagem bem popular, as amantes dentro da igreja apoiaram. E muitas vezes, porque se a pessoa tem aquela visão, se assinou o divórcio, está tudo resolvido, sem mesmo antes de assinar o divórcio, né? Falando assim para uma pessoa que não entende nada de Bíblia, né? Que acha que se assinar divórcio resolveu tudo. Não é assim. Aliança é aliança, Deus zela pela aliança, é por isso que o inimigo ataca tanto as famílias, mas para a glória de Deus tem pessoas se levantando para defender a aliança. E você, líder religioso que recebe um casal na sua igreja e fala, vamos fechar as brechas, nós precisamos casar vocês logo para fechar a brecha, vocês estão oficializando o adultério. Repito, vocês estão oficializando o adultério se lá para trás ficou uma mulher que foi traída e abandonada, viu? Pense nisso, reflita, mergulhe na sã doutrina e não aceite nem o que eu estou falando sem antes examinar as escrituras. O problema é que muitos hoje escutam de um lado, absorve, escuta de outro, absorve, mas porque não querem utilizar do seu tempo para analisar as escrituras e se alinhar com o Espírito Santo. O Espírito Santo está trazendo revelações profundas sobre isso. Família, lute pela sua família. E Deus está de olho também naqueles que estão aplaudindo o adultério, naqueles que estão aplaudindo o segundo casamento. Deus está de olho nesses ministros que estão aplaudindo o erro. Os adúlteros não herdarão o reino, mas os seus patrocinadores também vão pagar por isso. Se retratem. Eu tenho o costume de dizer, nós temos que anseiar ir para o céu, mas nós temos que desejar também que as outras pessoas entrem no céu conosco. E esse tem que ser o nosso foco. Então se retratem para usufruirmos da glória de Deus. Deus muito abençoe a sua vida. Eu peço que compartilhe esse vídeo, comente. Pode deixar a sua opinião de uma maneira respeitosa. Aqui embaixo eu vou deixar o link do nosso grupo de apoio espiritual e emocional para mulheres. É um grupo para a glória de Deus, muito ativo, com muitos propósitos de oração, direcionamentos espirituais, emocionais, direcionamento para mulheres, direcionamento para famílias. Nós temos uma equipe preparada por Deus e que entende de batalha espiritual, que nós sabemos que a nossa luta não são contra homens, né? Mas contra Satanás e seus demônios. Então, participe do grupo, tá bem? Comenta, vamos fazer com que a palavra seja propagada de maneira genuína, sem ser manipulada, tá? Um beijinho grande, Deus muito abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério, continue firme, porque o grande dia da honra do banquete celestial está próximo. Deus abençoe.